Saudações corintianas, sejam muito bem-vindos ao vídeo aqui da Identidade Corintiana. Vamos falar diretamente com apuração, com informação sobre o que já aconteceu ligado a empresários André, Milan e Stabile. Também vamos falar sobre a chegada do jogador inglês Lindegaard. E tudo isso com a informação que talvez seja a mais importante. O Corinthians precisa, até a pausa para a Copa do Mundo, de 150 milhões de reais. E é aí que a chegada do Lindegaard e a não assinatura de Stabile gera, sim, um certo ruído dentro do clube do Parque São Jorge. Vou contar para vocês quantos jogos o André ainda teria que fazer para ter o bônus. Vou contar para vocês situações que foram alinhadas e até onde apurei não foram cumpridas para a chegada do Lindegaard. Isso tudo pode sim ter estourado na coletiva de Dorival Júnior, quando deixou muito claro o descontentamento da negociação do atleta André. E talvez Stabile tenha recuado e entendido que esse sentido de negociação pode não auxiliar na sequência do ano da imagem de Stabile. Entretanto, essa mesma visão apurada, suponho, pelo Stabile, pode ter feito ele fechar portas dentro do clube do Parque São Jorge. Que Stabile não deu sequência na venda que já havia sido acordado entre empresários, André e Milan, eu e você já sabemos. Agora, o que isso pode acarretar? Existe um contrato não vinculante? Existe uma responsabilidade contratual sobre o que já foi assinado e aceito pelo atleta e pelo seu staff com o Milan? E também por aconselhamento de parte do Corinthians à cúpula diretiva? Essa questão a entender como e se o Milan entrará com alguma questão na FIFA e como a FIFA vai analisar essa situação. Porque sim, faltou a última assinatura. Sim, a do presidente Stabile. Vale aqui deixar claro que as mudanças nas últimas horas, pós a desclassificação do Campeonato Paulista, tenha conduzido o que a gente vai falar agora. A repercussão foi extremamente negativa entre a fiel torcida corintiana. Isso reverberou imediatamente nas redes sociais. Soma-se a isso a forte, impactante e contundente coletiva de Dorival Júnior sobre eu quero um time para jogar. Eu vim para vencer. E exatamente esses pontos fizeram com que o presidente Stabile recuasse na reta final. Desse um cavalo de pau na reta final para não fechar, não assinar a papelada de negociação do André ao Milan. Hoje, o que se escuta nas alamedas do Parque São Jorge é: não vou vender mais. Isso acende um alerta jurídico muito forte. Há quem diga que, de forma alguma, se o presidente não assina, não há documento. Mas há quem diga que o interesse do staff do atleta, o aceite do atleta, os documentos assinados já com o Milan, caracterizariam sim uma intenção que poderia fazer com que, no entendimento do Milan, se dirigisse à FIFA para que a venda fosse finalizada. Ou seja, se o Milan entender que houve uma quebra contratual, o caso pode parar na FIFA. Aqui vai outra situação, os valores, que também vocês já sabem, os 15 milhões mais 2 milhões de bônus. O que eu consegui apurando é que o que separou, a entender se isso vai seguir ou não, o bônus dos mais 2 milhões de euros ao Corinthians são 9 jogos. E, atenção, o jogo de ontem e o jogo das quartas do Campeonato Paulista já estariam valendo se o presidente Stabile já tivesse assinado. Portanto, esta proposta não é dessa semana. Esta proposta, ela já foi vinculada na semana anterior. Ok, Manfio, mas e agora? Agora é amanhã, mais conhecido como segunda-feira, reunião marcada no Clube do Parque São Jorge. As frentes financeira, jurídica, presidente Stabile e acredito, porque essa informação eu não obtive, os empresários do André,
devem sentar para entender como seguir com essa situação. Quem vai tirar o pé? Mais uma vez, reitero, o Corinthians necessita, até a pausa da Copa do Mundo, de 150 milhões nos cofres para cumprir com as organizações financeiras estabelecidas. Soma-se questões com atletas que já foram acordadas, questões com o Tadieres que já foi apalavrado, questões financeiras com o RCE que tem data a vencer, e tudo isso tá batendo os boletos no clube do Parque São Jorge. Ouvi de uma pessoa, ele nem precisa vender o André, ele precisa arrumar os 150 milhões de reais. Eu também quero, disse a pessoa, que o André fique. Mas eu entendo que o Corinthians precisa arcar com as suas responsabilidades. E tem 150 milhões de responsabilidades para serem arcadas. Em contrapartida, você tem o Dorival, que para nós, torcedores do Corinthians, fez uma coletiva muito sóbria, muito importante, sendo enfático na questão de eu não quero montar um time a cada rodada. E a permanência do André passa por essa situação. Então você tem a briga da qualidade técnica e a briga do compromisso financeiro. Como é que o Corinthians vai organizar isso? Não sei. Vamos agora à chegada de Lindiger. Hoje ele chegou pela manhã, o Eric Jefferson da Identidade Corintiana esteve no Aeroporto Nacional de Guarulhos, fizemos as imagens, está aqui no canal. O jogador foi bem avaliado pela comissão, ele foi oferecido ao Corinthians, não foi o Memphis, os parça do Memphis, não é assim que eu consegui apurar. É que sim, os empresários do atleta buscaram alguns clubes, dentre esses clubes o Corinthians, e o Corinthians repassou ao corpo diretivo de campo e bola, aos diretores, ao Marcelo Paz, que repassou ao Dorival, que passou ao Cifute, que passou à sua comissão, e o jogador foi bem avaliado e, portanto, deu ok para o Corinthians seguir a negociação. Nada tem a ver diretamente com a avaliação do Memphis sobre a contratação do atleta. Se eles são amigos, se eles jogaram juntos, se eles são os parceiros, é uma linha a pensar, mas não a linha que decretou a contratação do Odgar para vestir o manto do Corinthians. Atenção, decretou, entretanto, porém, sobretudo, todavia, você tem exames médicos na sequência da semana, documentações todas a serem tiradas para que o Corinthians, de fato, anuncie a chegada do atleta. Agora, tem uma questão que, somada à questão financeira, também deixa rusgas no Parque São Jorge. Por quê? Quando o departamento de futebol avaliou positivamente o atleta, seguiu-se para demais departamentos para entender se o que tem no cofre, como é que a gente pode seguir com a negociação, como a gente pode fazer para os seus salários. E aí, o que me foi dito e que ainda não foi cumprido é que você precisa substituir a folha. Entretanto, nesses últimos dias, ninguém saiu. Mas reitero, quando foi liberado para negociar com o Lindiger, essa liberação veio com um memorando. Vocês precisam equalizar as finanças da folha salarial do Esporte Clube Corinthians Paulista. E isso, somado à não venda do André, somado aos 150 milhões que o Corinthians tem que arcar com o Tadieres, com o RCA, com os jogadores que estão no elenco e têm acordos a serem cumpridos na sequência até o meio de temporada, deixam o clima entre os brothers um tantão tenso, a entender como é que a semana será conduzida. Essas foram as informações, portanto, se você chegou até aqui, deixa o likezão pra gente, inscreva-se no canal, dá uma moral aí, e diz aqui pra gente de que lado você está, o lado da organização financeira e do cumprimento do dever financeiro, ou o clube precisa ter os seus melhores atletas para conquistar, tecnicamente, os melhores resultados dentro das 4 linhas. E aí, qual é a sua? Diz aqui pra gente, certo? Valeu!